Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta quarta-feira que o Senhor fez para que pudéssemos juntos buscar a presença de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero dar início a este momento de culto lendo o Salmo de número 40. Eu estou com a minha Bíblia aqui em frente de mim, eu vou ler para vocês. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentiras. Eu e você fazemos parte desta promessa, desta declaração. O Senhor tirou os nossos pés da lama e colocou sobre uma rocha. A nossa rocha, a rocha é Cristo. E colocou nos nossos lábios um novo cântico. Que eu e você possamos apresentar ao Senhor nesta noite. Cânticos de louvor ao Senhor. Irmãos, vamos dar glórias ao Senhor com este louvor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos e alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória
da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Amém, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Estamos aqui nesta noite juntos na tua presença para te adorar e te adorar na beleza da tua santidade. Ó Deus, nós estamos aqui para reforçar e reafirmar o nosso compromisso e a nossa aliança contigo. Louvado seja o teu nome, porque neste pacto de obras nós falhamos, mas o Senhor proveu, o Senhor Jesus, nosso Salvador, para que através do pacto da graça pudéssemos ter acesso ao Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós estamos aqui nesta noite para prestar cultos e celebrar o nome do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor, pedir que o Senhor abra nossos olhos, os olhos do nosso coração, para enxergarmos a grandeza do nosso Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder quando cantamos santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder quando cantamos santo, santo. Mais uma vez abra os olhos, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver. Porque ele é exaltado, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder quando cantamos santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder quando cantamos santo, santo. Diga que o Senhor é santo, 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 santo. Santo, 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 eu quero te ver mais uma vez. Santo, 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 só o Senhor é santo. Santo, 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 eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, eu quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder quando cantamos santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder quando cantamos santo, santo.
Santo, 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 eu quero te ver. Amém, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 9, João registra aquele acontecimento quando Jesus curou um cego de nascença. E todos ficaram maravilhados com ele, dizendo como pode ele curar um cego de nascença. Na verdade, aquele exemplo, aquele modelo, aquele episódio registrado por João era, na verdade, um episódio para mostrar que todos nós nascemos cegos, somos cegos de nascença, espiritualmente falando. E é por isso que nós precisamos orar e cantar: Senhor, abra os olhos do meu coração. É pela graça, é o Espírito Santo de Deus que opera em nós e que desvenda, abre os nossos olhos do nosso coração. E a mesma pergunta, a mesma resposta daquele homem é a nossa também. Perguntaram para ele quem foi que fez isso. Ele disse, olha, se ele era cego de nascença ou não. Ele disse, olha, uma coisa eu sei, eu não consigo explicar a vocês, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Que você também tenha essa consciência de que você passou a enxergar por causa da graça de Deus na sua vida. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 164, Nome Precioso. Santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Foi Ele que cumpriu o pacto de obras para que pudéssemos entrar através dele na presença do nosso Deus. Esse é o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o mediador das nossas vidas na presença de Deus. E hoje, agora, nós podemos entrar aqui, trazendo nas nossas mãos, eu trago aqui o nome de todos esses irmãos que eu e você temos orado incessantemente por eles. Nós temos orado por eles, né? A Sandra Ramos, eu tenho aqui e menciono novamente, aliás, Tiago capítulo 6, versículo 16, Diego, diz assim, orai uns pelos outros para serem curados. Ore pela Sandra Ramos, lá de Cachoeira Itapemirim, pela irmã Magnalda aqui, né, da nossa região, pela Vivian Pires. Vamos orar pela dona Zozena, mãe do nosso irmão presbítero Ailton, pela minha mãe, dona Zilka, pela minha tia, dona Zilma, pela Alice Salgados.
Devemos orar pelo Caio, pela recuperação do Birajara, pela Natália e a sua família, sua mãe, Natasha, seu pai, sua família, sua irmã. Oremos pelo missionário Ronaldo Lidório, oremos pela Natalícia e pelo José Roberto, a mãe e o irmão da nossa irmã Aparecida. Oremos pelo Olavo Mendes, pela Thalita. Agradecemos a Deus pela vida da Marcela, que está se recuperando. Oremos pela nossa igreja, para que o Senhor derrame mais e mais bênçãos sobre nossas vidas. Quero te convidar você para orar por essas vidas agora comigo. Senhor, nós entramos aqui na Tua presença, trazendo diante de nós esses nomes. Nós não os conhecemos tão bem, mas o Senhor conhece cada vida, cada necessidade, cada situação. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor agora, nesta noite, visite cada vida, derrame a Tua graça, o Teu poder, as Tuas misericórdias. Ó Deus, manifesta, Senhor, a Tua bondade sobre todos eles, restaura para a glória do Teu nome. Senhor, nós dependemos do Senhor e buscamos o Senhor. Sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda mais um cântico e depois nós vamos estudar a palavra de Deus. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 177, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu e você, com a graça do Senhor, estamos firmes nas promessas de Jesus. Eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro deles se encontra em Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 20.
tá bom? Vou ler aqui para vocês, Romanos capítulo 3. Diz assim, Romanos capítulo 3, do versículo 20... aliás, versículo 20 até o versículo 26. Aliás, vou ler a partir do versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Até aí apenas. Esse é o texto que nós temos diante de nós. Pois bem, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Nós estamos encerrando o segundo módulo do nosso curso, que chama As Obras e os Decretos de Deus. Ao longo do tempo, a gente viu o primeiro módulo, a natureza, Deus, a natureza de Deus, quem Deus é, e agora a gente está vendo as obras e o decreto de Deus. Na semana passada, nós estudamos o que eu chamei de primeira parte de um assunto chamado aliança ou pacto. Hoje nós daremos continuidade e para isso, enquanto nós estudamos semana passada sobre o pacto no geral, hoje eu gostaria de estudar com vocês sobre o pacto das obras. O pacto das obras, tá bom? E é isso que nós vamos estudar. Talvez essa expressão seja uma expressão não muito conhecida de vocês, da igreja, porque é um assunto que a gente estuda mais no seminário mesmo. Eu estou trazendo assuntos aqui bem doutrinários para vocês nas quartas-feiras, tá bom? Mas hoje nós vamos estudar sobre o pacto das obras. A igreja presbiteriana, dentro dos seus documentos, ela tem uma confissão de fé. Uma confissão de fé, inclusive, que foi escrita na Inglaterra. Essa confissão de fé é a confissão que a igreja presbiteriana segue. E no capítulo 7 desta confissão de fé, ela fala sobre este pacto nas suas duas dimensões. Eu vou ler para vocês o que a confissão de fé diz. Olha, tão grande é a distância, diz ela, entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido, significar por meio de um pacto. Então, tudo que acontece na nossa vida vem por Deus, e isso é através do pacto. Bom, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade sobre a condição de perfeita obediência pessoal. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor então dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Neste pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à perdurável herança com tudo o que lhe pertence. Então, veja, a confissão de fé de Westminster fala sobre o pacto das obras e o pacto da graça. Então, o pacto das obras, a gente leu lá em Gênesis. O pacto das obras foi feito entre Deus e o primeiro casal, entre Deus e Adão.
Adão foi criado perfeito, né? E quando Adão e Eva, então, foram criados, entraram nesse relacionamento moral com Deus, o seu Criador. E eles foram criados perfeitos. Adão teve o livre-arbítrio para escolher. Porque o que é um livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma capacidade da pessoa escolher entre uma coisa e outra sem ter nenhuma influência sobre ela, né? O homem, por exemplo, hoje, no seu livre-arbítrio, quando ele vai escolher, ele acaba escolhendo mal, porque ele tem a influência do pecado que habita nele. Adão não teve nenhum pecado, Adão era perfeito. Então, por ter sido criado perfeito, Adão teve o livre-arbítrio completo, ele poderia escolher entre o bem e o mal sem ser influenciado, né, por nada. Então, por causa disso, Deus fez uma aliança com ele, um pacto. Ele fez essa aliança, a aliança das obras. Porque ele não tinha pecado, ele poderia ter sido salvo pelas suas próprias obras, né? Adão poderia ter sido salvo pelas obras. Então, Deus fez esse pacto com ele. E nesse pacto estava destacado a ordem de Deus e a promessa das bênçãos, né? Então, Adão foi o primeiro ser e único ser humano que pôde fazer com Deus este pacto das obras. Adão não precisava, naquele momento, de um Salvador, porque ele era perfeito, ele era santo. Se ele tivesse obedecido através das suas próprias obras, ele viveria eternamente. Cristo foi o segundo Adão, o único ser humano que cumpriu cabalmente o pacto das obras. Então, o pacto das obras em Adão, ele tinha toda a condição de ser salvo através dele. Então, vamos ver alguns detalhes desse pacto das obras. O primeiro era a responsabilidade de Adão obedecer. Deus disse para ele, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos que estão no jardim, menos daquela ali. Porque se você comer, você vai morrer. Então, Adão tinha a responsabilidade de obedecer. Se ele obedecesse, ele confirmaria... Perdão, gente. Ele confirmaria a sua condição de santidade. Veja que Deus tinha colocado ali a árvore da vida. E o único fruto que ele não poderia comer era do conhecimento do bem e do mal. Então, a responsabilidade neste pacto das obras era de obedecer. A segunda coisa é que Deus prometeu vida eterna como as bênçãos da obediência e declarou morte como as penas da desobediência. Ele disse, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Estava implícito nisso que ele poderia comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, e ele viveria eternamente. Se ele obedecesse a Deus, ele viveria eternamente. Se ele desobedecesse, iria cair sobre ele as penas eternas. Então, Adão morreu, ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. E aqui vem um outro ponto importante sobre o pacto das obras, é que Adão e Eva eram os representantes federais da raça humana. Então, todos os homens nasceriam daquele casal. Se eles tivessem obedecido, toda a humanidade nasceria santa e não iria precisar de um Salvador, porque toda a humanidade iria viver no pacto das obras. Mas porque eles pecaram,
toda a humanidade pecou com eles. Ou seja, eles eram nossos representantes da raça humana. Então, todos pecaram, diz Romanos. Todos pecaram. Davi diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos os homens, por causa da queda de Adão, nascem debaixo dessa queda. Nascem espiritualmente mortos, separados de Deus. É por isso que Jesus virou para Nicodemo e falou assim, você precisa nascer de novo. E ele não entendeu, ele achou que era nascer fisicamente. Falou, não, estou falando nascer espiritualmente, por causa do pecado de Adão. Logicamente, essa é a conclusão que eu tiro. Adão, então, era representante da raça humana, né? Bom, Adão foi o primeiro homem, ser vivente, o representante. Como o pecado entrou por um homem, o pecado também deveria ser retirado por um homem. Então, Jesus, diz a palavra de Deus, ele se tornou o segundo Adão. O primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Em outras palavras, Jesus guardou e cumpriu o pacto das obras no nosso lugar. Jesus foi o único que entrou no céu pelas suas próprias obras, né? Jesus, ele era perfeito. Ele era perfeito. Adão não entrou no céu pelas suas próprias obras. Eu acredito que Adão tenha sido salvo, até porque depois da queda ele colocou o nome de Eva, da sua mulher de Eva, que significa vida. Mas ele não entrou pelas suas obras, ele entrou agora por causa da graça de Deus. Todos os homens entram no céu por causa da graça de Deus. Só Jesus pôde entrar por suas obras. E Jesus, ao entrar por suas obras, ele nos deu a condição de entrarmos através das obras dele. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Nós aceitamos a Cristo e quando nós tomamos a decisão por Cristo, ele passa a ser o nosso representante. Então, meus irmãos, Jesus é a primeira pessoa a entrar no céu por suas obras. E nós também entramos no céu por obras, mas não as obras que nós fazemos, e sim as obras de Cristo. Elas se tornam as nossas obras quando recebemos a Cristo pela fé. Quando depositamos a nossa fé em Jesus, Deus credita as obras dele em nossa conta. A aliança da graça, o pacto da graça, cumpre aqui a aliança das obras, ou o pacto das obras, porque Deus, graciosamente, aplica o mérito de Cristo em nossa conta. Desta maneira, pela graça, satisfazemos os termos estabelecidos pela aliança de Deus. Então, concluindo, o pacto das obras, Adão falhou, mas no pacto das obras, Cristo cumpriu. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus num certo monte e o tentou, né? Então, ele foi ali tentado, o segundo Adão foi tentado pelo diabo da mesma forma que o primeiro Adão com Eva foram tentados pelo diabo. Adão e Eva, no pacto das obras, falharam. Cristo, no pacto das obras, cumpriu cabalmente, perfeitamente, as obras de Deus. Então, isso aconteceu para que nós pudéssemos ter acesso a Cristo. Quando uma pessoa chegar na presença de Deus sem Cristo, o que ela vai ter é as suas obras. E aí ela vai descobrir que as suas obras eram
incapazes ou foram incapazes de salvá-la porque as suas obras estavam manchadas em Adão. Adão não cumpriu o pacto das obras. Quando nós chegamos no céu em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação, a absolvição, por causa das obras de Cristo. Então, olha, concluindo, nós estudamos que no pacto das obras, Adão e Eva falharam e, ao pecar, arrastaram toda a humanidade para o estado caído. Jesus veio e permaneceu sem pecado, sendo assim o único que entrou no céu por suas próprias obras. Ao fazer isso, ele se tornou o nosso mediador, para que pudéssemos entrar no céu pela graça, mediante a fé e através das obras de Cristo. Desta forma, eu e você, quando falhamos no pacto das obras, nós agora recorremos às obras de Cristo. Se Cristo fez tal obra, quem é este? Quem é este? Pedro fez essa pergunta: quem é este que até o mar lhe obedece? A partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar a respeito de Jesus. Então, olha, no primeiro módulo nós estudamos sobre quem era Deus. No segundo módulo, a gente estudou sobre os decretos de Deus. E agora, iniciando na semana que vem, no terceiro módulo, nós vamos estudar sobre a pessoa e a obra de Cristo, aquele que foi o único que cumpriu cabalmente as obras para que eu e você pudéssemos também ser aceitos por Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, depois a gente volta. Porque nossos dons e talentos são somente para servir ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome nesta noite, porque nós confiamos no pacto da graça, na obra de Cristo, o nosso Redentor,
e por isso temos acesso ao Senhor, à tua presença. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, levanto as minhas mãos para pedir ao Senhor que Ele te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre todos nós hoje e permaneça para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão conosco. Você está vendo que eu estou com aqui um cenário diferente. Eu tive um probleminha no computador da igreja, eu estou usando o meu notebook aqui para a gente conversar um pouco. E eu quero, então não estou conseguindo ter acesso aqui ao nosso chat para saber quantos irmãos estão aqui, mas eu sei que essa turma está sempre aqui com a gente, né? Poxa, obrigado pela sua presença, tá? Deus te abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. Nós estaremos de volta no domingo às 9 horas, Escola Dominical Presencial, 10 horas, culto online presencial, 19 horas, culto online, domingo que vem. Estou esperando você, tá bom? Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. E a minha oração é que o Senhor possa guardar o seu coração e você viver para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.